Olá, eu sou Janaína Rebelo, professora de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. Estou aqui hoje para falar para vocês do capítulo 19 de Interpretação de Texto 2, referente ao conteúdo de narração. Bem, esse conteúdo, em princípio, pode parecer muito básico, típico de Fundamental 2 ou do início do médio, mas na verdade nós vamos ver de uma maneira mais aprofundada, com exemplos um pouco mais complexos do que aqueles que vocês viram até hoje e com alguns elementos com uns nomes um pouco diferentes, mais formais do que vocês têm visto. Então, vamos lá. Bem, para começar, é importante nós desfazermos uma ideia corrente. Narração não diz respeito apenas a alguns gêneros dos textos literários. A narração, ela não é um gênero, ela é um tipo de texto. A sequência de acontecimentos é uma narração. E essa sequência de acontecimentos pode aparecer em diversos gêneros que nós usamos socialmente. As pessoas acham que textos narrativos são apenas contos, romances, crônicas e acabou, que são textos literários. Mas, na verdade, a narração está em muitos outros gêneros que permeiam a nossa sociedade. Então, sim, ela está nesses gêneros literários. O romance, que é uma narrativa longa, com vários personagens, que tem diferenças de lugares, tempos bastante diferentes, ocorre durante um certo espaço de tempo maior, então é mais complexa. A novela, e aí nós não estamos falando da telenovela, que é a novela de televisão, estamos falando de uma narrativa que é um pouco menor do que um romance e um pouco maior do que um conto. Nós dizemos, por exemplo, que O Alienista, de Machado de Assis, é uma novela. Por quê? Porque ele tem alguns personagens, mas todos pertencentes a um mesmo núcleo, não tem vários núcleos que nem o romance. Geralmente não tem uma diversidade de lugares muito grande, né? Ali, por exemplo, é a Vila de Itaguaí e só. Mas também não é tão curtinho quanto um conto, que o conto geralmente tem até 10 páginas, é mais curto. Então a novela é uma narrativa intermediária entre o romance e o conto. Então, na verdade, a gente tem aí uma questão de tamanho, de complexidade, né? E o menor ainda o conto. Então temos romance, novela, conto. O conto não precisa ter uma relação com a realidade, ele pode ser bem doido, totalmente ficcional, diferente da crônica. A crônica, ela parte de algumas experiências do dia a dia, ela pode partir do noticiário ou de ações que, se não aconteceram, poderiam ter acontecido, são passíveis de terem acontecido. Então, a crônica, ela é mais baseada no nosso dia a dia. Agora, além desses quatro, nós temos alguns gêneros que às vezes as pessoas não associam claramente à narrativa. Por exemplo, tem gêneros de textos mais pessoais, como a carta, o diário, o relato. Eles são muito pessoais, eles são em primeira pessoa, mas eles também têm traços do texto narrativo. O diário, por exemplo, você conta o dia a dia da sua vida, são acontecimentos do dia a dia. O relato, que é contar uma experiência, é uma narração. E tem ainda os textos de gêneros jornalísticos, que também tem alguns narrativos. A notícia, por exemplo, ela tem parte narrativa. As pessoas acham que narrativa precisa ser sempre ficcional. A notícia é uma sequência de acontecimentos reais. Então, a finalidade dela é informar, diferente do conto, do romance, mas ela informa como? Narrando os acontecimentos. Então, a notícia, eventualmente, ela tem traços do gênero descritivo, porque ela precisa trazer informações como data, hora, lugar, descrever alguns detalhes, mas ela tem os acontecimentos, que é a parte narrativa. Então, digamos que seja um gênero meio híbrido, né? Que tem narração e descrição no seu formato. A reportagem funciona da mesma forma. Então, nós temos aí, mesmo sendo um texto jornalístico, é um fundo narrativo. Ainda na narrativa e aí ficcional, nós temos a fábula, que é uma sequência de acontecimentos cujos personagens envolvidos são animais,
e que agem personificados, né, como pessoas, para trazer para nós uma moral no final, né, um ensinamento. E o apólogo, que é muito parecido com a fábula, mas cujos personagens são objetos e não animais. Então, nós temos aí uma variedade de gêneros envolvidos no tipo narrativo que às vezes as pessoas não associam com muita clareza ou muita facilidade. Então, como eu centrei aqui na notícia a questão da dificuldade de perceber o viés narrativo da notícia, nós vamos falar de algumas especificidades desse gênero para vocês. Então, primeiro, exatamente mostrar, mas a notícia é um texto narrativo? Daqui a pouco nós vamos ver isso na prática, eu vou trazer uma notícia para a gente ver. Então, ela tem parte narrativa, tem notícias que são quase que completamente narrativas, outras dividem-se com o gênero descritivo, como eu falei. Então, uma notícia sobre a queda de um avião, ela vai ter uma parte descritiva, por quê? Tem informações básicas sobre o local onde o avião caiu. É uma descrição daquele local, não é uma narração. Não são acontecimentos. Vai ter o modelo do avião utilizado, a descrição do avião utilizado, descritivo, né? O texto descritivo. Então, os detalhes de como é o avião é a descrição. Agora, o jornalista ele vai ter também o percurso que o avião assumiu até o momento do acidente, e aí é uma ação. Vai ter, por exemplo, o horário que ele decolou, o trajeto que ele seguiu, os acontecimentos dentro da aeronave, se for do conhecimento do jornalista. Então, essas são ações, e a sequência de ações é que forma a narração, o texto narrativo. Então, o básico do texto narrativo é o enredo. E o que é o enredo? Uma sequência de ações. São verbos de ação, são orações baseadas em verbos que indicam ações. Então, aqui a narração destaca-se como sequência dominante. Então, a notícia, o que mais interessa a ela é saber o modelo do avião? Não, é saber o que aconteceu até aquele avião cair. Então, o mais importante é exatamente a parte narrativa, os acontecimentos. Então, é possível afirmar, então, que o gênero textual notícia, nesse exemplo, por exemplo, ele foi composto pelas sequências textuais narração e descrição? Exatamente. Ele tem essas sequências textuais. E aí eu trouxe uma notícia para que vocês percebam exatamente os dois elementos, a descrição e a narração. Eu até coloquei a parte narrativa em vermelho e a parte descritiva em azul para vocês perceberem. Reparem que nós vamos ver vários elementos do texto narrativo, entre eles os personagens. E aí vocês vão falar, poxa, mas nessa notícia não tem personagens. Na verdade, o assunto principal é o personagem nesse caso. O personagem do qual nós falamos é o próprio fenômeno que acontece, que é a nuvem de poeira. O próprio fenômeno ambiental. Então, nuvem de poeira Godzilla, que é o nome que se deu à nuvem de poeira, né? Quais os riscos à saúde gerados pelo fenômeno que chega às Américas? Nuvens de poeira originárias do deserto do Saara, no norte da África, geralmente afetam pessoas com problemas respiratórios crônicos, mas, neste ano, elas são mais uma preocupação em meio à pandemia de Covid-19. E aí a gente tem a manchete, né? O subtítulo, e embaixo a gente tem a notícia propriamente dita, com lead e tudo. Então, olha lá. Em sua jornada habitual de milhares de quilômetros do norte da África, partículas de poeira do deserto do Saara já chegaram nesta semana ao sudeste do México e a vários países do Caribe. Então, o próprio verbo chegar, ele denota um movimento, né? Uma atividade. Esse movimento é ação. Então, nós temos uma sequência de ações. Saiu do Saara, chegou ao México. Então, nós vamos reparar que ela continua a sua trajetória. Então, são ações, o que configura a narração. Todos os anos, mais de 100 milhões de toneladas de poeira são levadas do deserto pelo vento, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, e grande parte chega à Europa e à América. Mesmo que estejamos falando de todos os anos, são ações. Ações da poeira, né? A poeira é levada de um lado para o outro, então nós temos uma parte narrativa. E agora, na parte de baixo, nós temos a descrição desse fenômeno. Segundo Olga Mayol,
especialista do Instituto de Estudos de Ecossistemas Tropicais da Universidade de Porto Rico, a nuvem atual apresenta as maiores concentrações de partículas de poeira observadas na região no último meio século. Está descrevendo essa nuvem atual. E aí não tem ação. Está mostrando a composição dessa nuvem. E embora seja um fenômeno comum, que até tem efeitos benéficos em ecossistemas como o da Amazônia, este torna-se especialmente preocupante devido aos problemas respiratórios relacionados ao novo coronavírus. Novamente a descrição. Repare que você usa aí verbos como o verbo ser, no seja, né? Tornar, que é outro verbo de ligação. Então, esses verbos não indicam ações, o que faz com que a sequência não seja narrativa. A sequência é descritiva. Então, nós temos aí exatamente a notícia híbrida. E é preciso nós percebermos o que diferencia um texto descritivo de um texto narrativo, né? Prosseguindo. E quais são os elementos da narrativa, os elementos básicos da narrativa? Os personagens, que são aqueles com os quais a ação acontece, né? O tempo, que é quando aquilo acontece. Reparem que ali na notícia, por exemplo, que é um dos gêneros narrativos, nós temos todos os anos aquela nuvem de poeira ocorre, neste ano ela está mais forte, então tem aí o tempo. O espaço, que é onde ocorre, ela sai do Saara, ela chega às Américas, já chegou ao México, então onde ocorre é o espaço. O narrador, quem está contando, nesse caso aí é o jornalista, na verdade, que narra, e ele tenta ser o mais impessoal possível, diferente de outros gêneros, né, que tem narradores em primeira pessoa. E o enredo, que é a própria sequência de acontecimentos, né? A sequência de acontecimentos, a própria história é o enredo. E esse enredo, ele é dividido em algumas partes que nós vamos ver. Para ver todos esses elementos, estudar todos os elementos e ver em que partes o enredo se desenvolve, nós apresentaremos agora o conto Passeio Noturno, parte 1, que consta no livro de vocês, no capítulo que eu falei, né, no capítulo 19 da interpretação 2, e é um conto da narrativa contemporânea e que choca um pouco os leitores mais sensíveis. Na verdade, ele foi escrito por Rubem Fonseca. Rubem Fonseca teve uma carreira bastante sólida na polícia, ele era delegado de polícia no Rio de Janeiro, e de uma delegacia bastante movimentada que trabalhava com alguns crimes bem sérios. Talvez por isso, muitas das suas narrativas são exatamente no gênero policial, mas bem fortes, com acontecimentos, com clímax bem fortes. Então, essa é uma delas. Então, eu vou ler para vocês, para depois a gente poder comentar e perceber todos os elementos da narrativa dentro desse conto, tá? Então, vamos lá. Cheguei em casa carregando a pasta cheia de papéis, relatórios, estudos, pesquisas, propostas, contratos. Repara que a linguagem é simples. Ele fala, por exemplo, cheguei em casa, que é informal, então é uma linguagem até bem próxima da oralidade. Minha mulher, jogando paciência na cama, um copo de uísque na mesa de cabeceira, disse, sem tirar os olhos das cartas, você está com um ar cansado. Reparem que, como a narrativa contemporânea, não tem pontuação para inserir o discurso direto. Tem o verbo de elocução, disse, mas não tem um travessão, não tem aspas. Dá para você diferenciar a fala da mulher pelo contexto, mas nada de pontuação estilística. Os sons da casa. Minha filha no quarto dela treinando impostação de voz. A música quadrifônica do quarto do meu filho. Você não vai largar essa mala? Perguntou minha mulher. Tire essa roupa, bebe um esquinho, você precisa aprender a relaxar. Novamente, o discurso direto associado ao do narrador. Fui para a biblioteca, o lugar da casa onde gostava de ficar isolado. E, como sempre, não fiz nada. Então, ele gostava de se isolar da família. Então, nós temos aí uma construção das relações familiares desse protagonista, né? E reparem que a narrativa é em primeira pessoa. Cheguei em casa, fui para a biblioteca. Ele mesmo narra a sua história. Abri o volume de pesquisas sobre a mesa, não via as letras e números. Eu esperava apenas. Você não para de trabalhar, aposto que os teus sócios não trabalham nem a metade e ganham a mesma coisa. Entrou a minha mulher na sala com um copo na mão. Já posso mandar servir o jantar? Então ela vai atropelando esse protagonista, né? E ele estava só olhando aquilo, mas não estava nem prestando atenção.
A copeira servia à francesa. A francesa são pratos separados para cada um, né? Meus filhos tinham crescido, eu e a minha mulher estávamos gordos. É aquele vinho que você gosta, ela estalou a língua com prazer. Meu filho me pediu dinheiro quando estávamos no cafezinho. Minha filha me pediu dinheiro na hora do licor. Minha mulher nada pediu, nós tínhamos conta bancária conjunta. Então ela só não pediu porque tinha conta bancária conjunta e podia pegar a hora que quisesse, né? Então a relação familiar, como é que é? De interesse. Eles só se falaram, ele só fala das reclamações da mulher e quanto aos filhos, pedido de dinheiro. Vamos dar uma volta de carro? Convidei. Eu sabia que ela não ia, era a hora da novela. Não sei que graça você acha em passear de carro todas as noites. Também, aquele carro custou uma fortuna, tem que ser usado. Eu é que cada vez me apego menos aos bens materiais, minha mulher respondeu. Então ele convidou, mas exatamente sabendo que ela não aceitaria. E ela diz que se apega menos aos bens materiais, mas na verdade é muito fácil dizer que não se apega aos bens materiais quando você está cercado de tudo, né? Que é o caso dela. Os carros dos meninos bloqueavam a porta da garagem, impedindo que eu tirasse o meu. Então, cada filho tem o seu carro, né? Tirei os carros dos dois, botei na rua, tirei o meu, botei na rua, coloquei os dois carros novamente na garagem, fechei a porta. Essas manobras todas me deixaram levemente irritado. Mas ao ver os para-choques salientes do meu carro, o reforço especial duplo de aço cromado, senti o coração bater apressado de euforia. Enfiei a chave na ignição. Era um motor poderoso que gerava sua força em silêncio escondido no capô aerodinâmico. Então, até então, parece que ele é um apreciador de carro, está apaixonado pelo carro dele e o prazer é só dirigir, né? Saí, como sempre, sem saber para onde ir. Tinha que ser uma rua deserta, nesta cidade que tem mais gente do que moscas. Bem, aí o leitor acende um sinal vermelho. Tinha que ser uma rua deserta? Mas por que uma rua deserta? Então, nós temos aí alguma coisa que complica aquela naturalidade. Tem algo estranho aí. Para que ele quer uma rua deserta? Na Avenida Brasil, ali não podia ser, muito movimento. Então, geralmente, a Avenida Brasil de uma cidade é a rua movimentada. Aqui no Rio de Janeiro, é a mais movimentada de todas. Cheguei numa rua mal iluminada, cheia de árvores escuras, o lugar ideal. Homem ou mulher? Bem, aí o leitor acende o sinal vermelho de vez. Ele está escolhendo alguém. Realmente não fazia grande diferença, mas não aparecia ninguém em condições. Comecei a ficar tenso. Isso sempre acontecia. Eu até gostava, o alívio era maior. Então, seja o que for, é algo que ele sempre faz. Ele diz, isso sempre acontecia, né? Esse sempre que já é repetido, né? Ele fala antes, como sempre, sem saber para onde ir. Então, ele sempre faz isso. Então, vi a mulher. Podia ser ela, ainda que mulher fosse menos emocionante por ser mais fácil. Você fala, o que ele vai fazer? Ela caminhava apressadamente, carregando um embrulho de papel ordinário, coisas de padaria ou de quitanda. Estava de saia e blusa, andava depressa. Havia árvores na calçada de 20 em 20 metros. Um interessante problema a exigir uma grande dose de perícia. Apaguei as luzes do carro e acelerei. Ela só percebeu que eu ia para cima dela quando ouviu o som da borracha dos pneus batendo no meio-fio. Peguei a mulher acima dos joelhos, bem no meio das duas pernas, um pouco mais sobre a esquerda. Um golpe perfeito. Ouvi o barulho do impacto partindo os dois ossões. Dei uma guinada rápida para a esquerda, passei como um foguete rente a uma das árvores e deslizei com os pneus cantando de volta para o asfalto. Eu acho que o ponto mais impactante dessa narrativa é exatamente o que ele diz. Ouvi o barulho do impacto partindo dos dois ossões. O prazer dele era atropelar pessoas, machucar as pessoas com aquele carro. E, na verdade, mostrar a perícia dele em dirigir. Ainda que fosse um crime, aquilo satisfazia e jogava um pouco de adrenalina na vida desse homem. Motor bom o meu, ia de 0 a 100 km em 9 segundos. Ainda deu para ver que o corpo todo desengonçado da mulher havia ido parar, colorido de sangue, em cima de um muro, desses baixinhos de casa de subúrbio. Examinei o carro na garagem, corri orgulhosamente a mão de leve pelos paralamas, os para-choques sem marca. Poucas pessoas no mundo inteiro igualavam a minha habilidade no uso daquelas máquinas. Então, uso daquelas máquinas para atropelar e não deixar vestígios no carro.
A família estava vendo televisão. Deu sua voltinha, agora está mais calmo? Perguntou minha mulher deitada no sofá, olhando fixamente o vídeo. Vou dormir. Boa noite para todos, respondi. Amanhã vou ter um dia terrível na companhia. Então a forma de relaxamento dele era cometendo o crime de atropelar as pessoas e se achar perito no volante. Então é absurdo, parece uma psicopatia, mas na verdade foi narrado com a maior naturalidade e pelo próprio narrador, né? Então, sobre Passeio Noturno 1, para ambientar primeiro vocês, a sequência textual narrativa é inegável, né? Ainda que os primeiros parágrafos, que o começo não fale do passeio, o título já nos mostra que o mais importante é o passeio que ele dá, né? O passeio noturno. E o início é para mostrar como era estranha aquela relação familiar, mas que ao mesmo tempo como é comum isso na nossa sociedade. Só que essa relação familiar, ela é trazida para nós através de ações. Ninguém diz, os filhos são interesseiros. Pelo contrário, ele diz, meu filho pediu dinheiro no café, minha filha na hora do licor. Então, através das ações, nós construímos a imagem daquela família, daqueles personagens, daquela relação familiar. Então, são ações, o que ainda confirma mais a narrativa, né? A sequência narrativa presente. Só que a parte mais importante, onde está o clímax, é na segunda metade, quando ele sai para passear, né? A parte que tem a importância maior. Então, como o próprio título deixa claro, o clímax da narrativa é justamente o passeio que o protagonista realiza com o seu carro. Isso é, a ação é o elemento mais importante do texto, a ação do atropelamento, né? Não por acaso, as maiores sequências narrativas encontram-se na metade final do conto, após terem sido apresentados a realidade do personagem, a sua família e o seu cotidiano. Mas mesmo assim são apresentados através de ações. Bem, nós temos no enredo, que foi uma das partes que eu disse para vocês que é constante na narrativa, 4 divisões: apresentação, complicação, clímax e desfecho. Então, a apresentação é a aparente normalidade inicial. São apresentados os lugares, quando acontece a história, alguns personagens, mas tudo numa situação de normalidade. Ainda que a gente ache que aquela relação familiar não é normal, para ele é, e para muitas famílias também. Então, a apresentação é a parte do texto em que são apresentadas as personagens, são expostas algumas circunstâncias da história, né? Ali a gente percebe que ele chega do trabalho àquela hora, então é o tempo que ocorre, que ele sai de casa para a rua, ele chega a casa, fica um pouquinho, depois sai para passear. Percebe-se também uma certa marcação de tempo, embora não seja clara, né? Tem uma marcação de tempo entre a hora de chegada e a hora que ele vai dormir, o que acontece. Mas nem todo o texto narrativo tem essa parte de apresentação. Alguns textos narrativos podem começar, inclusive, pelo clímax, pelo momento mais importante, ou começar pelo final. E depois, em flashback, contando como se chegou àquilo. Então, é possível que isso aconteça. Mas, uma narrativa mais convencional, nós temos a primeira parte de apresentação. E aí, em determinado momento, você percebe que uma frase ou outra inicia uma complicação. Ou seja, há uma mexida naquela normalidade. Essa normalidade é quebrada no texto. Eu chamei a atenção para vocês do acende o sinal vermelho para o leitor, quando ele fala, por exemplo, que está procurando uma rua deserta. Depois, ainda mais ainda, quando ele diz homem ou mulher, mulher é mais fácil. Então, quebra uma normalidade e nós ficamos querendo saber o que vai acontecer. Até que chega a hora do clímax, que é a hora do atropelamento em si. É o momento tchan, 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 tchan da história, né? Então, é o clímax, o momento mais importante e que vai levar depois ao desfecho, ao final. Que nesse caso aí é o final natural, ele volta à situação de normalidade, como se nada daquele clímax absurdo tivesse acontecido. Então, nós temos claramente no Passeio Noturno 1 as 4 partes do enredo, né? Depois a gente tem um estudo sobre os tipos de personagens. Os personagens não têm todos os tipos aí no nosso conto. Então, existem os protagonistas, antagonistas e os secundários, que também são chamados de coadjuvantes. Quando a gente vê a entrega do Oscar, a gente até vê prêmio para melhor ator coadjuvante. Na verdade, o protagonista é o principal, é nele que se centram as ações.
E os secundários ou coadjuvantes, óbvio que eles são importantes para a narrativa, porque a história não é feita só de protagonista, né? E o antagonista, aquele que se opõe ao protagonista. As pessoas têm uma falsa ideia de que o protagonista é um bonzinho. Cada vez menos isso é verdade. E cada vez mais se constroem anti-heróis. Isso, tanto nos livros quanto nos filmes, tem acontecido, né? Nós temos, na maioria das vezes, o outro lado da história, quando vemos filmes, narrativas, né, que não deixam de ser narrativas, só que não em gênero narrativo, mas em gênero dramático. Coringa, Malévola, nós temos lá o outro lado da história e os protagonistas são aqueles que nós achamos anteriormente que eram vilões. Antagonista nem sempre é o vilão. O antagonista é quem é contrário ao protagonista. Se o protagonista é alguém mau, como nesse caso do conto que a gente leu, o antagonista seria alguém bom, talvez. Então, o que nós temos aí? O protagonista é o centro das ações, ainda que ele seja um anti-herói, como o personagem do conto Passeio Noturno 1. E o antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. O antagonista não necessariamente é um personagem. No caso de Dom Casmurro, por exemplo, o Bentinho conta a história da suposta traição da Capitu com seu amigo Escobar. O problema é que essa traição não se confirma. Então, quem é o antagonista do Bentinho? É a Capitu? Se nós não podemos sequer provar que ela traiu? Na verdade, o antagonista do Bentinho é o próprio ciúme do Bentinho, é um sentimento. É o ciúme que o tortura, é o ciúme que o faz acreditar piamente que houve a traição. Então, o antagonista pode não ser um personagem, pode ser um sentimento. E os personagens secundários ou coadjuvantes são aqueles que estão na história, mas a história não se centra neles. Nesse conto, por exemplo, nós temos como protagonista o homem que atropela, que nós podemos construir através das características, das ações de um personagem. Ele é um personagem que provavelmente é um empresário, ele tem sócios, ele chega com uma pasta, ele tem uma situação financeira boa, né? Nós temos, disse também que ele é gordo, porque ele e a mulher são gordos e precisam fazer dieta. Temos uma mulher que provavelmente não trabalha, bebe, joga, não dá muita atenção a ele, porque fala com ele olhando para a televisão o tempo todo, reclama horrores e também faz dieta junto com ele. Temos os dois filhos, que pelas ações são caracterizados como interesseiros, e temos uma copeira que mal aparece, mas que tem uma função importante, mostrar a classe social desse personagem, desse protagonista. Quantos de vocês conhecem pessoas que têm copeiras em casa? Então, na verdade, a copeira ela está aí para representar essa classe social do protagonista. E, por último, a vítima, que também ninguém é nomeado no conto. Na verdade, a gente tem aí os papéis sociais das pessoas. Não há nomes, nem da mulher, nem dele, nem dos filhos, ninguém. Não são nomeados. Então, os secundários aí têm papéis para que ajudem a formar a personalidade desse homem, né? A classe social também desse homem e as suas relações. Depois nós temos um outro elemento. Já passamos pelo enredo, já passamos pelos personagens, agora vamos ao narrador. Bem, o narrador é aquele que conta a história, né? E nós aprendemos lá desde o fundamental que o narrador pode ser narrador personagem, que é também chamado de narrador em primeira pessoa. Narrador observador, narrador em terceira pessoa, desculpa. E o narrador onisciente, que é o observador, mas sabe dos sentimentos e pensamentos das pessoas, dos personagens. Só que aqui nós vamos dar nomes mais formais a esses tipos de narradores e nomes que vocês podem encontrar, inclusive, nas provas de vocês de vestibular. Então, fiquem ligados. Primeiro, narrador autodiegético. O que quer dizer auto? Si próprio. Então, o autodiegético, ele vai contar a história dele mesmo. Ele é o protagonista. Mas não pode ser narrador em primeira pessoa, Janaína? Na verdade, o autodiegético e o homodiegético são em primeira pessoa, os dois. Qual a diferença? O autodiegético, ele é o protagonista. O homodiegético, homo com H, ele é personagem, mas não é o protagonista. Ele é personagem, ele é um personagem secundário, ele quase conta como um observador, porque a história não está acontecendo com ele, mas ele está ali naquela história.
Ele viveu, só que não como protagonista. Então, o nosso narrador do Passeio Noturno, parte 1, ele é autodiegético. Ele conta e é ele o protagonista da história. Já quando nós lemos as narrativas do Sherlock Holmes, quem conta as histórias é o assistente dele, Watson. O protagonista é o Holmes, mas quem conta é o Watson. Então, nós temos aí um narrador homodiegético. Participa, mas não é protagonista. E o em terceira pessoa, seja onisciente ou não, é o narrador heterodiegético. Ele não está contando a narrativa a partir de um ponto de vista de quem está participando, de quem está dentro dela, ele está fora dela, ele é o observador. Então, é o narrador heterodiegético. Então, temos 3 básicos, né? O autodiegético, o homodiegético e o heterodiegético. O nosso do Passeio Noturno é o autodiegético, já que ele é o protagonista e ele conta a história, né? Aí nós temos 2 elementos que, embora importantes, não têm subdivisões tão interessantes quanto os outros. O tempo e o espaço. Bem, o tempo pode não ser um tempo específico, mas nós podemos ver um espaço de tempo medido mais ou menos pelos acontecimentos. No Passeio Noturno, por exemplo, nós percebemos que isso varia da hora de chegada dele à casa até a hora que ele vai dormir. Então, nós temos alguns acontecimentos aí no meio, né? Ele vai comer, ele dá o passeio que ele atropela alguém, volta para casa. Então, esse é o espaço de tempo. E o tempo, ele se divide em tempo do enunciado e tempo da enunciação. A enunciação é o momento em que você conta e o enunciado é o momento contado. Então, quando ele conta, aquilo já se passou. Então, se eu conto para vocês hoje uma história da minha vida que se passou há 2 meses, então, o tempo de hoje, quando eu estou contando, é o tempo da enunciação. E o tempo do enunciado é há 2 meses. O que eu estou enunciando, o enunciado aconteceu há 2 meses. Então, nós temos 2 tempos diversos. Às vezes, em narrativas como de memórias, nas narrativas de Machado, por exemplo, isso é muito comum, a diferença entre o tempo do enunciado e da enunciação é imensa. No caso do Dom Casmurro, por exemplo, o Bentinho já está velho quando conta a história. Então, o tempo do enunciado vai desde quando ele era bem jovenzinho com a Capitu, toda a complicação da história deles até os dias atuais. E os dias atuais ele também conta, ele conta que ele está tentando reconstruir um modelo da casa em que eles viveram na adolescência, na juventude. Então, quando ele fala disso, ele está no mesmo tempo, enunciação e enunciado. Mas quando ele fala lá da adolescência deles, a diferença entre enunciação e enunciado é imensa. E há também tempo psicológico e cronológico. O cronológico é o que conta as coisas na sequência em que elas aconteceram. E o psicológico na sequência em que o narrador se lembra. No caso, por exemplo, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, não há uma sequência de acontecimentos. Ele conta primeiro a data da morte, depois ele vai para quando era criança e conta eventos esparsos da vida de acordo com a lembrança ou a importância que o narrador dá a eles. Então, é o tempo psicológico e não na ordem dos acontecimentos. Então, nós temos 2 divisões, né? Primeiro, tempo de enunciação e do enunciado, que é uma coisa, e tempo psicológico e cronológico, que é outra divisão separada. E o espaço, às vezes, também não é muito claro. No conto Passeio Noturno, parte 1, por exemplo, ele não diz exatamente em que cidade, onde ocorre aquilo. Fala só que é dentro, na casa dele e numa rua deserta. Fala da Avenida Brasil, que pode ser em qualquer cidade, eu suponho que seja o Rio de Janeiro, porque ela é movimentada, porque Rubem Fonseca trabalhou muitos anos aqui. Então, mas não tem a cidade, a gente só pode caracterizar mais ou menos. Olha, nós supomos que seja uma grande cidade, porque ele diz que tem mais gente do que moscas, porque ele custa achar um lugar que seja deserto, ele é um empresário, tem bastante dinheiro, tem um carro chique, provavelmente é uma grande metrópole. Então, você caracteriza o espaço, mas você não sabe exatamente que espaço é esse, né? E, por último, eu botei aqui para vocês o cartaz de um filme, embora os filmes pertençam literariamente ao gênero dramático, né? São narrativas pertencentes ao gênero dramático, seus roteiros se dão de formas diferentes do texto narrativo, mas eu coloquei para lembrar que esse filme
ele foi criado a partir de uma música da banda Legião Urbana, uma banda da década de 80, que fez algumas músicas que são narrativas. Por quê? Porque tem personagens, tem acontecimentos, e essa em especial, Faroeste Caboclo, uma música de quase 10 minutos, né? Não tinha nem como eu passar aqui a música para vocês. É uma música que conta toda a história do personagem João do Santo Cristo. Então, na época em que ela foi lançada, havia inclusive desafios entre os jovens para ver quem conseguia cantar a música inteira, sem erros, sem esquecimentos, né? E há muitas desse teor, músicas narrativas. A própria banda Legião Urbana fez uma outra, Eduardo e Mônica, que também conta a história de um casal desde que se conheceu. Então, nós temos algumas músicas que pertencem ao tipo narrativo. Tem todos os elementos que eu enumerei e expliquei aqui para vocês. Espero que eu tenha sido bastante clara e espero que possamos nos ver em breve, gente. Tchau, tchau!